Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, turminha. Vou gravar aqui novamente um resumo para nossa prova de AV1, tá bom? Para ajudar vocês. E aqui no nosso resumo eu coloquei novamente 10 questões e vou comentar e responder cada uma delas explicando, tá? O nosso resumo ele vai abordar os seguintes assuntos: funções inorgânicas e reações e equações químicas, tá? Que é o assunto que vocês viram em sala de aula. Então, vamos lá. A primeira questão, ó. O ácido clorídrico, ele é formado pelo gás cloreto de hidrogênio, HCl, dissolvido em água numa proporção de cerca de 37% do gás. É um ácido inorgânico forte, um líquido levemente amarelado, em que seus cátions H+, são facilmente ionizáveis na solução. Figura 1. Aí aqui embaixo vocês podem observar que está a figura 1, explicando como que acontece essa ionização, tá bom? Ou seja, essa separação. Ele pode ser encontrado também em nosso próprio organismo, estando presente no suco gástrico do nosso estômago, cuja ação é ajudar a digestão dos alimentos. Ele é secretado pelo estômago no volume aproximado de 100 ml. Gente, o HCl é o ácido que ocorre no nosso organismo, lá no nosso estômago, que ajuda a fazer a digestão do nosso alimento que nós consumimos, tá bom? Então, aqui embaixo, vocês podem observar a fórmula, a substância do HCl. E se eu pegar esse HCl e colocar em água, o que eu vou ter? Eu vou ter a separação dele, ou seja, a ionização, dissociação desse ácido. Em que eu vou separar o hidrogênio do cloro. No caso, o hidrogênio ele fica com a carga dele. Qual é a carga dele? Positiva, né? Então ele é um cátion. E o cloro ele fica com a carga dele, que é o negativa. Então ele é um ânion. E aqui a perguntinha, né? Marque a alternativa correta em relação à dissociação do ácido clorídrico em água. Então, se eu colocar esse ácido em água, o que vai acontecer? Vamos ver as opções. Letra A. Ocorre a liberação de um cátion, tá aqui o cátion, e um ânion, o cloro menos, não é isso? Tá certo? Tá certo. Então, eu já vou marcar a letra A. A letra A já está certa, tá? Vamos ver as outras alternativas, ó. Ocorre a liberação de um cátion, cloro menos, é isso? Não. Quando eu tenho um sinalzinho negativo, que é a minha carga, é um ânion. Se eu tiver positivo, é um cátion. Então, essa está errada. Ocorre somente a liberação de um cátion? Não. Ocorreu a liberação do H+, que é o cátion, e do cloro, que é o ânion. Aqui é a mesma coisa, está errado. E em solução aquosa, o ácido clorídrico não dissocia. Errado, ele se separa, tá vendo? H+ para um lado e cloro para o outro lado. Então, a resposta correta é a letra A. Pessoal, e se eu tivesse uma base? Se eu pegasse no lugar do HCl, colocasse uma base e colocasse em água, o que ia acontecer? No lugar do H+, ia separar o quê? OH-. Eu vou escrever bem aqui para vocês verem. OH-, que a gente chama de hidroxila. Então, se eu tivesse uma base, seria a liberação de um ânion, que seria a hidroxila, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Só para vocês, só para título de relembrar, que nós já vimos isso em sala de aula. Então, nossa resposta da primeira é a letra A. Vamos para a segunda questão. O hidróxido de sódio, olha só, hidróxido de sódio, NaOH, OH, também conhecido como soda cáustica, é um hidróxido cáustico usado na indústria na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Também usado para desobstruir encanamentos e sumidouros pelo fato de ser corrosivo, né? Ou seja, muita gente utiliza para desentupir o vaso, né, que está entupido, né, gente? Porque ele corrói, ele queima, né? É produzido por eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é chamada de salmoura, tá? De acordo com a sua fórmula química, o hidróxido de sódio, olha bem aqui, ó, NaOH, é considerado qual função inorgânica? Nós já vimos bastante a soda cáustica, já trabalhamos com ela em laboratório e tudo, né? A gente fizemos experimentos. A soda, gente, ela é considerada uma base. Por que ela é considerada uma base? Porque ela tem essa presença da hidroxila, NaOH, tá vendo?
Opa, OH, tá? Então, se eu pegar essa base e colocar em água, o que vai acontecer? Ela vai separar o sódio da hidroxila OH-. Deixa eu colocar bem aqui para vocês verem como é que ficaria a reação dela, ó. Ficaria NaOH, que é a minha base, né? Vou colocar ela em água. Deixa eu pegar uma setinha para colocar aqui, para vocês observar como é que ficaria. Tá aqui a minha setinha. Como é que... Peguei a soda cáustica e vou colocar em água. Como que ela ficaria em água? Olha só. Na. Qual é a carga do sódio? Ele é um cátion. Ele é positivo, tá, gente? Mais... E aí ficaria o quê? Mais... O OH menos. Por que OH menos? Porque eu separei. Então, sempre quando eu tiver uma base, ela sempre vai liberar o quê? Uma hidroxila, tá bom? Em água, tá? Então, por aqui eu já sei que ela é o quê? Uma base. A resposta correta aqui é base, tá? Marquem aí. Sempre que eu pegar uma base e misturar em água, ela vai liberar hidroxila. Ao contrário da primeira questão, ó, que é um ácido, tá? Aqui já está falando, é um ácido, tá? Então, quando eu tiver um ácido em água, eu sempre vou liberar H+. Quando eu tiver uma base em água, eu vou liberar o quê? OH-. Tá bem aqui a reação. Já coloquei aqui para vocês, tá? Vamos lá. Terceira questão. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Das opções abaixo, marque a alternativa que corresponde a uma reação química. Vocês se lembram na sala de aula que eu falei para vocês? Sempre que eu tiver uma reação química, eu vou ter a junção de substâncias diferentes e essas substâncias elas vão formar uma outra substância. E esse estado ele pode ser mudado ou não, mas vai haver a formação de uma nova substância. Quando é um fenômeno físico, só há mudança de estado. Por exemplo, a água derretendo, o gelo derretendo. Muda o estado, mas não acontece uma nova substância, não aparece uma nova substância. E aqui eu quero saber qual das opções abaixo é realmente uma reação química, tá? Por exemplo, gelo descongelando. Ocorreu uma nova substância? Não, é só água, ela vai descongelar e vai mudar o estado. Agora aqui, ó, fotossíntese, ocorre uma nova substância? Sim, a resposta tem lá no meu slide, tá bom? A planta, ela vai pegar o CO2 do ar, do ar, né, gente? Vai pegar mais a luz solar para fazer o quê? O alimento dela, que é o carboidrato, a glicose, mais água e liberar mais oxigênio, ou seja, ela pegou lá nos reagentes dela elementos químicos completamente diferentes para fazer outros completamente diferentes. Então, isso é uma reação química. Aqui, a água em estado líquido. Não aconteceu nada, só a água no seu estado normal. Se eu pegar um papel e amassar, opa, peguei o papel e amassei, mas eu posso desamassar o papel. Aconteceu alguma reação? Não. Ebulição da água. Aconteceu alguma reação? Química? Não, aconteceu um fenômeno. A água está em estado líquido, ela vai ferver, vai mudar para o estado de vapor, mas ela não vai surgir uma nova substância. Então, a resposta é fotossíntese. Quarta questão. Observe a imagem abaixo. Eu tenho uma reação química aqui, ó. Carbono mais oxigênio formou o quê? Dióxido de carbono mais energia. Por que energia, gente? Aqui é liberando calor. Lembre-se que eu falei para vocês que tem duas formas de calor na reação. A endotérmica ela vai estar aqui no reagente. Porque os reagentes eles vão precisar do calor, da energia, da temperatura, tá? Para poder aquecer os reagentes para transformar no produto. Mas tem um outro tipo de reação que quando os reagentes eles reagem,
ocorre a reação, eles vão formar o produto e mais a energia, o calor ou o aumento da temperatura, certo? Aí nesse caso é reação exotérmica. Sempre que a temperatura, a energia aparecer aqui no final, no produto, é chamado de exotérmica. Quando aparecer nos reagentes, é endotérmica, tá? Essa reação aqui, ela é a reação da combustão do carvão. Gente, imagine só, combustão do carvão. Se eu pego bem aqui o carvão, que ele é só carbono, e queima o carvão, o que vai acontecer, gente? Esse carvão ele vai reagir com oxigênio, ele vai queimar, que vai produzir o que? A fumaça, dióxido de carbono, e não vai esquentar? Então, a energia, o calor, a temperatura vai estar onde? No final do produto, tá bom? Aí pergunta, em relação à liberação de calor, marque a alternativa correta. Qual é, gente? Endotérmica? A energia está no reagente? Não. Reação de decomposição? Nada a ver. Reação lenta? Nada a ver. Reação exotérmica, tá? A resposta é exotérmica. Por quê? Porque o calor está aqui, ó, no produto. Vamos lá. Quinta, observe a reação abaixo. Eu tenho ácido mais base e tenho sal, e o final vai ser sal mais água, tá? Aí aqui colocou aqui em elementos químicos. Quem é o meu ácido? O HCl. Quem que é minha base? NaOH. Qual vai ser o sal formado? Cloreto de sódio e a água, H2O, né? Então, isso daqui é uma reação que aconteceu, tá? E vocês observem que tem uma setinha indo e uma setinha voltando. Então, eu já posso dizer que essa reação bem aqui é uma reação reversível, ou seja, esse produto ele pode vir se transformar nos reagentes. Se lembra da reação reversível e reversível? Quando eu tenho setas indo e voltando, ela é uma reação reversível, tá? Quando eu tenho setas somente indo, é uma reação irreversível. O produto nunca vai se transformar no reagente. Mas aqui eu estou perguntando o quê? Essa reação é conhecida como? Olha só, gente. Sempre que eu tiver um ácido e misturar com uma base, o final sempre vai ser um sal, a água e também pode ser um gás, tá? No caso, o dióxido de carbono. E aí eu estou perguntando, qual é o tipo de reação aqui, gente? É uma reação de óxidos? Não, a gente nem viu reação de óxido em sala. É uma reação só com ácido? Será que eu só tenho ácido aqui? Não, eu tenho um ácido e tenho uma base, então não é. É uma reação só com base? Não, eu tenho ácido e tenho uma base. É uma reação de neutralização? Sim, é uma reação de neutralização. A resposta é reação de neutralização. É o experimento que eu já fiz com vocês. Eu fiz o quê? Com vinagre e com bicarbonato de sódio. Eu misturei o bicarbonato e o vinagre, né? Que o balão até enche. E aí vira o quê? Sal e água e mais o gás carbônico que fica preso lá no balãozinho, tá? Então, sempre que eu tiver um ácido com uma base, o final sempre vai ser um sal e uma água e um gás. E que reação é essa? Reação de neutralização. Gente, prestem atenção, aonde é que acontece essa reação de neutralização no nosso organismo? Por exemplo, quando a gente está com aquela azia muito forte, uma azia muito forte, o que a gente faz? A gente pega aquele comprimido efervescente, o Eno, alívio já, não tem aquela propaganda? Por quê? O Eno é uma base, tá? E o nosso estômago, eu já falei para vocês que ele tem um ácido, que é o HCl. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma base para neutralizar a ação do ácido dentro do meu estômago. É por isso que eu bebo o quê? Aquele comprimido, eu tomo aquele comprimido efervescente, tá? Porque ele é o quê? Uma base e ele vai neutralizar a ação do ácido dentro do meu estômago. E o final vai ser o quê? Sal e água e mais o gás. O sal faz mal para a gente? Não. Em excesso faz, né? Mas não faz tão mal quando você faz essa reação, tá? Então, o que vai sobrar no nosso estômago? Vai sobrar o sal, água e outra. A gente fica rotando. Vocês já lembraram que vocês já tomaram o Eno, algum comprimido efervescente para azia? Quando você toma, fica assim arrotando.
que é esse arroto, gente? O que é isso? É a produção de gás. É o excesso de gás dentro do estômago de vocês, que é o quê? O dióxido de carbono, tá bom? Então lembre-se disso, quando a gente está com azia, é porque tem ácido dentro da gente, a gente pega o comprimido de vitamina C, vitamina C, a gente pega o comprimido de a base, né? Tem vários tipos de base, tá bom? E a gente utiliza esse comprimido, por exemplo, a da marca Eno, dilui em água e bebe. E aí ocorre a reação de neutralização lá dentro do nosso estômago, tá bom? Vamos lá para a sexta questão. A fotossíntese é um processo fotoquímico que consiste na conversão de energia solar em energia química, sendo o principal processo de obtenção de alimentos e energia de diversos seres vivos, dentre eles as plantas. Em relação à produção de calor, a fotossíntese representa que tipo de reação? Eu já falei, né, gente? A fotossíntese, falei em sala de aula, a fotossíntese, ela pega o calor aonde? Lá nos reagentes, ela pega a luz solar lá nos reagentes para poder produzir o produto. Então, para que a planta faça fotossíntese, o que ela precisa? Ela precisa de CO2, ela precisa o quê? Da luz solar para fazer o quê? A glicose, né, o carboidrato e mais oxigênio e água que ela precisa, tá? Que ela libera para o meio ambiente e a glicose para ela. No caso, se na reação de fotossíntese ela está pegando a luz solar lá para fazer a reação, então que tipo de reação é? Endotérmica, tá? A luz solar, o calor, a temperatura vai ser utilizada nos reagentes. Vamos lá, sétima questão. Observe a reação, ó. Eu tenho bem aqui duas moléculas, né, gente, de óxido de nitrogênio mais o dióxido de oxigênio, tá? E formou bem aqui uma nova substância. Olha só o que eu quero bem aqui, gente, ó. A natureza de formação dessa substância eu quero saber a natureza de formação. Vocês se lembram, na última aula que eu dei para vocês, expliquei aquela questão lá de combinação, dissociação, simples troca e dupla troca? É isso aqui que eu quero que vocês respondam nessa questão. Vamos primeiro ver o que está acontecendo na reação. Ó, não olhem para os números, olhem aqui primeiramente para os elementos químicos, tá? Nesse primeiro momento, eu tenho bem aqui o óxido de nitrogênio aqui, ó, mais o dióxido de enxofre, separado. Eles não estão separados? Um desse lado, outro desse lado. No reagente, quando eu vou pôr o produto, olha só, eu tenho algum sinal de mais? Não. Eles dois se juntaram e formaram somente uma substância, tá bom? Formaram uma substância bem aqui, tá? Então, o que eu posso observar? A formação dessa substância é chamada de combinação. Por que combinação? Eu peguei os dois elementos químicos diferentes, somei e deu só uma substância, tá? Então a minha resposta é o quê? Combinação. Sempre que eu tiver dois elementos aqui ou mais de dois elementos, tá? Pode ser 3, 4, 5, quantos elementos for. Mas no final me der só uma substância, eu não tenho nem mais um sinal nem nada. É o quê? Combinação, associação, tá bom? Muito bem, resposta letra C. Oitava, observe as reações abaixo. Primeira reação, ó. Minha primeira reação bem aqui. Na minha primeira reação, eu tenho o quê, ó? Eu tenho dióxido de carbono, né? E ele se separou e formou carbono e oxigênio. Ok. Carbonato de cálcio, muito bem, formou dióxido de carbono. Mas olha o que eu quero na pergunta bem aqui, ó. Marque a alternativa correta em relação ao sentido. Opa, é sentido. Sentido quer dizer o quê? Que uma coisa é reversível ou irreversível, tá? Vamos observar, ó, gente, bem na primeira reação. A setinha, ela tá só indo, é só uma direção. Então, se ela tá indo só em uma direção, eu já sei bem aqui que ela é o quê? Irreversível. Ela é irreversível. Opa, já vou marcar aqui, irreversível. Anotar aqui logo.
Vamos para a segunda coisa aqui. Vamos ver a setinha, como é que tá bem aqui. Vou marcar certinho. A primeira, ela tá só indo, né? Então, ela é irreversível, ela só vai, ela não volta. Mas na segunda reação, a setinha, ela tá indo e tá voltando. Se ela tá indo e voltando, eu posso dizer que ela é o quê? Reversível, porque ela vai e volta. Certo? Então, ao mesmo tempo que aqui eu já tenho um produto, o produto ele foi se transformando em reagente, mas esses reagentes podem se formar novamente em um produto, tá bom? Então, ela é reversível, tá? E aí tem as alternativas, a marca alternativa em relação ao sentido. As duas reações são irreversíveis? São, gente? Não. As duas são reversíveis? Não. A primeira reação é reversível. A primeira reação é reversível? Não. A primeira reação é irreversível? Meu Deus, espera lá, deixa eu ver. As duas reações são irreversíveis? Não. As duas reações são reversíveis? Não. Letra C. A primeira reação é reversível? Não. A primeira reação é irreversível? Ah, sim! Eu já estava procurando qual era a resposta certa. Ó, a primeira reação é irreversível? É irreversível? Sim, tá certo. Olha, a segunda reação é reversível? Sim. Ó, fiz errado bem aqui, ó. As duas aqui estão certas, tá? No caso, tá? Mas eu vou botar aqui para uma tá errada, tá? Eu vou botar assim, as duas. Pronto. Aí fica só certa só a letra D, tá, gente? Eu não vou dar pausa aqui no vídeo, não. No vídeo, para coisar novamente, tá? Então, a resposta certa é o quê? A letra D. A primeira reação é irreversível. Anotaram? Irreversível. Pronto, é só essa. Ou então, eu vou botar assim, nenhuma resposta correta. Pronto, nenhuma resposta correta. Agora sim. Então, a letra D, ó, a primeira reação é irreversível. Muito bem, ok? Então, lembre-se, o sentido da seta é o quê? Se ela vai só em uma direção, ela é irreversível. Se ela vai em dois sentidos, ela vai e volta, ela é reversível. Pronto. Vamos lá. Nona questão. Observe a molécula abaixo. O ácido nítrico, tá bem aqui, ó, o ácido nítrico tem a fórmula molecular HNO3. É um ácido de elevado grau de ionização e volátil a temperatura ambiente. Muito bem. Aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês, tá bom? De 3 moléculas de ácido nítrico. Exemplo de 3 moléculas de ácido nítrico. Professora, por que é 3 moléculas de ácido nítrico? Gente, está o número 3 bem aqui na frente, tá bom? O número 3 bem aqui na frente, tá vendo o número 3? Então, quer dizer que eu tenho 3 moléculas de ácido nítrico, e tá aqui a fórmula dele. E aí, pergunta-se, qual o coeficiente dessa molécula, gente? Se eu perguntasse assim, gente, observe bem que essa molécula aqui, linda, maravilhosa, qual o coeficiente dela? Gente, o coeficiente sempre é o número maior, que representa a quantidade de moléculas, tá? Então, a minha resposta é o número 3. Eu tenho o número 3 como coeficiente dessa molécula, porque quer dizer que eu tenho 3 moléculas de ácido nítrico. Pronto. Agora que eu estou perguntando, quais os índices que existem? Quais são, gente? Índice é o número de baixo, é o número que fica bem aqui embaixo, dois elementos químicos. Quais são eles? Eu tenho só o número 3? Não. Eu tenho o hidrogênio. Vou colocar bem aqui, ó. Quais são os elementos químicos que eu tenho? Eu tenho o hidrogênio. Quem mais que eu tenho? Eu tenho o nitrogênio e tenho mais o oxigênio. Pronto. Hidrogênio, qual é o índice dele? Ele tem algum índice aqui? Tem, é o número 1. Ele não está escrito, mas ele está subentendido, é igual na matemática. O nitrogênio, eu tenho algum número aqui? Tenho, é o número 1 também. E o oxigênio, qual é o número? 3, né?
Vou colocar aqui o número 3. Quais são os índices? 1, 1 e 3. Muito bem. E aí eu tenho uma outra questão bem aqui. Diga a quantidade total de cada elemento químico. Opa, agora eu quero a quantidade total dos elementos químicos. O que que eu faço? Eu pego os índices e multiplico pelo meu total de molécula, que é o coeficiente. Então, vou pegar bem aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Qual é o meu total de moléculas? Né? 3. Então, eu vou colocar o número 3, tá? Vou multiplicar pelo meu número 3. Não tem erro, gente, não tem erro. Vezes 3 é igual. Vezes 3 é igual. Vezes 3 é igual. Pronto. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Pronto. Então, quantos elementos químicos de hidrogênio eu tenho? 3. De nitrogênio, 3. E de oxigênio, 9. Pronto. Pessoal, e se eu quisesse saber o total geral de todos os elementos químicos? Total 2 elementos químicos. Como que eu faria? É só somar. Eu somo todos os númerozinhos e vai dar só o valor. Vamos lá. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, fechou, gente? Então, qual é o meu total? Opa, peraí, só um momento. 15. Então, no total, eu tenho 15 átomos ou elementos químicos. Pronto? Fechou? Elementos químicos. Meu Deus, meu Deus. Tá? Então, no total, eu tenho 15 átomos ou 15 elementos químicos. Pronto. Peguei 9 mais 3 mais 3, 15. Fechou? Fechou. Dificuldade? Não, gente, nenhuma, ó. Coeficiente é o número maior, é o número de moléculas. Coloco o número 3 bem aqui. E os índices são os números menores. Se não tiver nenhum número, é o número 1. Hidrogênio tem 1, nitrogênio 1 e oxigênio 3. Pronto. E se eu quiser o total? É só pegar e multiplicar pela quantidade do coeficiente. E vai me dar a quantidade de 2 elementos químicos. E se eu quiser saber o total dos elementos químicos, é só somar que vai me dar o total, 15, tá bom? 3 mais 3 mais 9, 15. Pronto, fechou. Vamos lá para a 10ª. Cite algumas características dos ácidos. Gente, alguém lembra alguma característica do ácido? Vamos lá, vou citar uma aqui. Sabor azedo. Em sua maioria, os ácidos, eles têm sabor azedo. São bons condutores de eletricidade, né? Condutores de eletricidade. O que mais, gente? São corrosivos. São corrosivos, tá? Tá? Vou botar só 3, tá? Então, ele tem um sabor azedo, são ótimos condutores